Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o filme Edward, Mãos de Tesoura, um clássico também da sessão da tarde, um filme que tem gosto de traquinas com Coca-Cola, com o Johnny Depp, com a Winona Ryder, do Tim Burton. Tem cineastas, né, e diretores que, por incrível que pareça, tem diferença. Hoje nem tanto, mas para quem curte realmente cinema, consegue diferenciar muito bem de um diretor de um cineasta. Alguns são bem autorais, né? Tipo, o Tim Burton é um desses. Se você tá andando num shopping, por exemplo, e entra dentro de uma loja e tem 10 televisões ligadas, passando filmes diferentes, e você só tem 30 segundos ou 1 minuto para dizer qual é o diretor, eu tenho certeza que para uma pessoa que assiste muito cinema, que gosta muito do Tim Burton, vai reconhecer, né? Ele tem características muito dele nos filmes dele. E o filme Edward, ele tem também Na verdade, falar desse filme é complicado. Por quê? Tem o fator emocional, né? Aquela coisa nostálgica, né? Pô, esse filme aqui é muito bom e tal. Sabe como que eu vejo que o apego a certos filmes é se eu penso, por exemplo, na possibilidade de ter um reboot ou de ter uma versão, entre aspas, nova ou uma releitura desse filme. Eu, Daniel, não gostaria. Assim, para mim esse filme tem que deixar ele ali, né, na prateleira dos, pelo amor de Deus, não invente de fazer nenhuma versão desse filme. E do que se trata o filme? Para você que nunca assistiu Edward, não sei em que caverna você mora, né? Conta a história de um rapaz, ele é jovem, ele deve ter, sei lá, seus 17, 18, 19 anos, não sabe muito bem a idade dele, mas aparentemente ele é um jovem ali. Tem uma vendedora que se chama Peg, se veste de uma forma muito colorida. Esse contraste é muito interessante também no filme, né? De um lado, esse castelo e o Edward super sombrio, e ele vai para um lugar, né, para casa de uma pessoa onde tudo é colorido, tipo, tem muito laranja, tem muito amarelo, tem muito vermelho, é tudo muito colorido. Há um contraste muito grande entre o Edward, né, a paleta de cores onde o Edward mora, por exemplo, e para onde ele vai. Ela está vendendo ali cosméticos e ela acaba entrando dentro desse castelo e descobre o Edward. O inventor do Edward morreu e antes de morrer ele não, entre aspas, criou uma mão para o Edward. Então o Edward tem mãos de tesoura. Quando você assiste esse filme, criança, você não consegue pegar certas cenas que você tá vendo uma coisa, mas essa cena tá querendo dizer outra. Por exemplo, quando o Edward está ali cortando o cabelo das senhoras e a câmera foca no pé de uma delas, tipo, meio que se contorcendo, algumas dessas mulheres tinham tipo orgasmo ali, né, com o Edward cortando o cabelo delas. Quando você é criança, você não pega essas paradas, né, tipo essas mensagenzinhas ali. Mas do que se trata o filme quando você assiste? Há 3 formas de você interpretar esse filme. A primeira: nossa, é um filme que conta a história de um cara que é diferente, e por ser diferente ele é perseguido pelas pessoas ditas normais, que não sabem lidar com o diferente e fazem, né, e perseguem o Edward, faz bullying com o Edward. Essa é uma visão, beleza? É uma visão válida. Existe também uma segunda interpretação. É uma história de um rapaz, uma espécie de um Frankenstein ali, versão moderna, que começa a conviver ali em sociedade, mas não consegue muito bem, porque essa sociedade não consegue lidar muito com o jeito dele, com a aparência dele, e isso acaba o isolando, etc e tal. Beleza, é uma interpretação válida também. Mas a visão que eu quero colocar para vocês hoje é completamente diferente dessas duas. Quando eu assisto esse filme hoje, com 20 e tantos anos, ao invés de 12, é um filme muito triste. Se você parar para pensar, é um filme muito triste. Tipo, começa com a Kim, né, interpretada pela Winona, velhinha, contando uma história para o que aparentemente deve ser a netinha dela, né, sobre a neve. O que é a neve? Tipo assim, caindo a neve ali e tal, e ela tá contando a história do Edward. Dentro dessa narrativa
de fantasia, é como se a neve fosse os pedacinhos de gelo que caem das esculturas que o Edward faz com as suas mãos de tesoura. Tipo assim, é uma metáfora lindíssima, né? Toda vez que tá nevando, é o Edward que tá fazendo alguma escultura lá no alto do seu castelo, isolado de tudo e de todos. É lindo quando você assiste. Só que você, no final do filme, se dá conta de que a velhinha é a Kim. É a Kim, que gostava do Edward. E o Edward gostava dela também. É uma das cenas mais tristes quando você assiste, é quando ela pede, né, tipo, me abraça, e ele diz, não posso. Porque se ele a abraça, né, ele acaba ferindo ela com as suas lâminas ali, mega outras afiadas, né? Então, assim, é uma cena muito triste, né? Tipo, você vê que o enquadramento da cena foca no rosto da Kim, ela levantando os olhos assim em direção ao rosto do Edward. Você vê que o queixo dela dá até uma encolhidinha para dentro, tipo, é como se ela de fato quisesse ser abraçada e acolhida ali por ele. Ele, em contrapartida, olha de uma forma, tipo assim, triste, afastado dela, tipo assim, não posso, por mais que eu queira, eu não posso, tipo, e existe esse fator que é o seguinte, os dois não podem ficar juntos. Isso, nossa, para um filme de romance, para pessoas que gostam de romances que não dão certo, né? Há dois tipos de pessoa. Aquele tipo de pessoa que gosta de filme de romance com final feliz, com felizes para sempre, e há o segundo tipo de pessoa, que é o que eu me enquadro, que não gosta de romances com finais felizes. Romances com finais tristes, eu acho muito mais interessante, né? E aqui no Edward é um romance, quando eu assisto, né? Com um final triste. Os dois não ficam juntos. Mas essa frase, tipo, me abraça, e ele diz, não posso, é muito forte porque me remete ao seguinte: tem relações que você pode até amar a pessoa pode te amar também, mas de alguma forma, um dos dois acaba sendo uma espécie de Edward na vida do outro. Vou repetir. Há relações onde você gosta da pessoa, a pessoa gosta de você, você quer se relacionar com a pessoa também quer ter um relacionamento com você, mas existem características na pessoa, ou existem características suas, que acabam ferindo essa pessoa. E esse é o X da questão. Tem pessoas que insistem em relacionamentos, mesmo sabendo que o jeito daquela pessoa a machuca. E tem pessoas que insistem no relacionamento, mesmo sabendo que o seu próprio jeito machuca a outra pessoa. Eu não estou falando aqui de uma relação tóxica / abusiva, porque eu já trabalhei esse tema em outro vídeo. Do filme É Assim Que Acaba. Se você não assistiu, corre lá no canal que tem um vídeo sobre esse filme. Eu não estou abordando esse tema, mas assim, eu gostaria de pensar a respeito disso. Que tem características no outro que te machucam. E tem características em você que também pode machucar o outro. Só que muitas das vezes as pessoas insistem em relações que elas no fundo sabem que não vão dar certo. Não vai dar certo. Tipo, que ela vai continuar ali se ferindo. Esse é um dos maiores X da psicanálise, assim, tipo, a beleza da psicanálise não reside nas respostas que ela oferece, mas nas perguntas que ela levanta. Por que algumas pessoas continuam insistindo em relações no caso, essas relações que machucam? Por que tem pessoas que insistem em relacionamentos, mesmo sabendo que esse relacionamento, de alguma forma, machuca, fere, toca em pontos na pessoa que incomoda? Por que algumas pessoas, né? Por que pouquíssimas pessoas têm a atitude, por exemplo, do Edward? Do tipo, olha, gosto de você, te amo, vamos imaginar assim, né, de uma forma bem romântica, te amo, mas eu te machuco. Ou, eu te amo, mas eu posso te machucar.
Então, assim, a dor dessa cena é o seguinte: você, enquanto espectador, o espectador, né, você está assistindo ali, pô, caraca, eu quero que os dois fiquem juntos. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que, na realidade, não dá para os dois ficar juntos. Mas, ainda assim, você torce. Ainda assim, você, né, espera que isso aconteça. Esse tipo de experiência, assistindo esse filme, a maioria das pessoas faz isso na vida. No que diz respeito a relacionamentos. Tipo, você olha todos os sinais ali, pô, não vai dar certo. Essa pessoa pensa de tal jeito, eu penso de outro jeito. Essa pessoa lida com tal situação dessa forma, eu lido com tal situação de outra forma. Nossa, essa pessoa tem essa visão aqui em relação à família. Essa pessoa aqui tem uma visão completamente oposta em relação à família. Ó, essa pessoa aqui não gosta de sair e reclama se eu saio sozinha. Ó, essa pessoa aqui gosta demais de sair e a outra gosta de sair, mas somente com os amigos. Então, assim, há vários sinais que você vai vendo ali. Poxa, acho que não pode dar certo, hein? Não vai acabar, não vai dar certo isso daqui. Mas as pessoas acabam fazendo o quê? Insistindo. Por que que elas insistem? Porque quando uma pessoa está apaixonada, quando ela ama a outra, eu não vou falar paixão não, porque a paixão nesse caso é muito... a paixão não dá conta desse tipo de situação que eu estou abordando no vídeo. Mas quando uma pessoa está realmente amando a outra, ou tem o desejo de fazer o relacionamento dar certo, ela tem aquela famosa esperança que o outro possa mudar. Então, assim, nossa, eu tô me relacionando com fulano de tal, mas eu tenho fé que fulano de tal vai mudar. É só conversar com fulano, ter paciência com fulano, que fulano em algum momento vai mudar. Então esse tipo de pessoa tem às vezes essa crença de que o seu cônjuge, né, o seu amado, essa pessoa que ocupa esse lugar aqui de objeto de amor, possa mudar. Né? Então, olha, ele é desse jeito assim, mas ele vai mudar. Tipo, dá um tempo para ele, né? É só ter paciência. Esse primeiro grupo de pessoa se ferra bastante. Por quê? A maioria das pessoas não mudam. Não mudam. Tipo, isso é uma das frases do House, né, da série, né? Tipo, as pessoas não mudam. As pessoas nunca mudam. A pessoa ela pode se moldar a determinadas situações. A pessoa pode se podar em relação a certas circunstâncias. A pessoa pode até fingir durante um tempo, né? Mas tem pessoas que não mudam. Eu não gosto de usar o termo natureza, né? Ah, fulano de tal é dessa natureza aqui. Não, mas o que eu estou querendo dizer é que tem pessoas que não mudam. Elas só substituem os seus determinados comportamentos por outros. Mas a essência, entre aspas, continua a mesma. Por exemplo, tenta imaginar um rapaz ou uma moça que foi nascido e criado na igreja. Aí, quando ela era criancinha, deram um livro para ela ler, que é a Bíblia. Aí ela começou a pregar para as pessoas sobre esse livro, que a verdade está nesse livro, que Deus tem um plano de salvação na vida da pessoa, que Jesus morreu no lugar dela para, né, salvar dos pecados, etc. e tal. Aí essa pessoa, por algum motivo, se desvia. Aí entra numa universidade federal. Aí essa pessoa descobre o comunismo, o socialismo, começa a ler Marx, começa a ler outros autores. Ela participa de um grupo com pessoas que só falam de comunismo, que leem o mesmo livro e que professam, de certa forma, a mesma ideologia. Essa pessoa se transforma em comunista e passa a pregar para outras pessoas o comunismo, que o comunismo é realmente a melhor escolha, pipipipopopó, que o socialismo, pipipipopopó, que segundo Marx, pipipipopopó, que o Marx enxergou tal forma, de X maneira, pipipipopopó. Essa pessoa só trocou uma igreja por outra. Isso é uma metáfora, gente. Pelo amor de Deus, não estou aqui comparando o comunismo com o cristianismo ou marxismo ou grupos de pessoas que, né, são marxistas com uma igreja. O que eu estou usando aqui como referência é uma alegoria, né? Tipo uma metáfora. A pessoa ela não muda. Ela pode trocar de determinados comportamentos, mas a essência dela, essência entre aspas, né? Porque essa essência aqui na psicanálise a gente não vai pensar em essência, não muda. Então essa ideia do tipo, fulano de tal pode mudar, ou com o tempo fulano de tal muda.
tem milhares de mulheres aí que são evangélicas e católicas, estão casadas aí há 20, 40 anos, acreditando que o marido em algum momento vai mudar e o marido nunca muda. Então, assim, tem gente que insiste em relações porque acredita que o outro pode mudar. Esse é o primeiro ponto. O segundo, que para mim é o mais triste de todos, é achar que o amor vai mudar a pessoa. Ah, não, fulano de tal tá apaixonado, me ama. Ele vai mudar porque me ama. Não, assim. O amor em si, ele não muda ninguém. O amor, ele muda a percepção que você tem em relação a certas coisas. O amor faz você levantar 8 horas da manhã e dar bom dia para um passarinho cantando, igual a Branca de Neve. Mas o amor não muda completamente a pessoa. Tipo, prova disso é que muitas pessoas aí que se relacionam têm um relacionamento horrível, brigam, jogam panela no outro, terminam toda semana, voltam para casa dos pais toda semana e depois estão juntos de novo. Falam que se amam, né? Que amam um ao outro, que é perdidamente apaixonado por outro e tal. Então, assim, o amor por si só não muda ninguém. Então, esse segundo grupo é o mais triste para mim. Ah, não, eu amo fulano, fulano vai mudar. Tipo, por conta do meu amor, eu vou fazer fulano mudar. Nossa, esse é o pior que tem, assim. E muitas das vezes esse segundo grupo tem também aquela ideia de que a mulher pode mudar o homem. Meu Deus. Essa é a pior de todas. Ah, não, ela vai ser capaz de mudar fulano de tal. Ou, nossa, fulano de tal ia a muita festa, bebia, fumava, brigava com todo mundo. Olha, depois que ele se juntou com Júlia, tô dando um exemplo. Depois que ele se juntou com Júlia, ele entrou para a igreja, ele parou de fumar, ele parou de beber, ele não briga com ninguém. Todo sábado, todo domingo ele está na igreja. Quarta-feira ele vai no culto de oração. Terça-feira ele vai na célula. Quinta-feira ele faz evangelismo na praça. Nossa, ele mudou completamente. Ele mudou por conta de Júlia, um exemplo. Existe essa ideia, né, de que a mulher pode mudar o homem e tal. Esses três grupos, né? Ah, o amor pode mudar, eu posso mudar, ou o tempo pode mudar a pessoa, ou pior, o relacionamento. Ah, não, essa pessoa aqui, ela quer muito que esse relacionamento dê certo, então ela vai mudar. Não. Então, assim, às vezes essa pessoa não vai mudar. Às vezes essa pessoa vai continuar sendo exatamente como ela é. E todos esses 4 grupos aqui que eu acabei de colocar para vocês, as pessoas que fazem parte desse grupo se cansam dentro das relações, ficam tristes dentro dessas relações, não conseguem ser elas mesmas dentro dessas relações. Então a pessoa vive à espera de que o outro mude, à espera de que o outro faça o relacionamento ficar melhor, à espera que o outro tenha atitudes ali que melhore a relação dos dois. E às vezes isso não vai acontecer. Então nem todo mundo tem essa não vou dizer percepção, mas essa empatia, igual o Edward fez. Olha, não dá. Tipo, eu te machuco, eu vou te machucar. Não dá pra gente ficar junto. Quando uma relação tira a liberdade de ser quem você precisa tomar uma decisão do tipo, continuo realmente insistindo nessa relação, porque às vezes a pessoa, ou ela está insistindo na relação, ou ela está insistindo na pessoa. Dependendo das circunstâncias, insistir na pessoa é pior do que insistir na relação, porque as relações acabam. Então, assim, a psicanálise, ela é, pelo menos a lacaniana, né? Ela é bem pessimista em relação a isso, né? Todas as relações estão... toda relação está fadada ao fracasso, né? Já dizia Lacan. Mas se tratando da pessoa, tem gente que insiste na pessoa. Tipo, sabe que o relacionamento tá ruim, sabe que o relacionamento não vai pra frente, sabe que o relacionamento... Porra, por que eu tô com essa pessoa, né? Mas ainda assim, essa pessoa insiste. Por que ela insiste? Ela pode amar essa outra pessoa. E o amor aqui, né, não está pautado no que realmente é, mas na maioria das vezes está pautado no que você gostaria que fosse, né? Você não ama de verdade a pessoa como ela realmente é. Você ama uma ideia. Você ama uma ideia você ama a ideia que você faz dessa pessoa. Mas aquela pessoa mesmo, com os defeitos dela, tipo,
quem ela realmente é, você não ama. Tipo, é um amor aqui que tá muito pautado no imaginário, né? Tipo, você cria na sua cabeça uma imagem daquela pessoa e você se apaixona por essa imagem. Tipo, você não se apaixona pela pessoa como ela realmente é, né? Esse é o primeiro ponto, né? O segundo, às vezes você não se apaixona pela pessoa pelo que ela é, como eu disse agora há pouco, mas você ama como você se sente quando está com ela. Então, assim, é algo extremamente narcísico, né? Tipo, eu te amo enquanto você me satisfaz. Eu te amo enquanto você satisfaz os meus desejos. Eu te amo enquanto você satisfaz as minhas vontades. A partir do momento que você deixa de satisfazer os meus desejos, você já não me serve mais. Então eu troco, eu mudo, eu termino, eu descarto, eu invento uma desculpa, eu começo a agorar o relacionamento, né? Tipo, cansar o outro pro outro não aguentar mais e terminar. Então, assim, é um amor, entre aspas, que tem a ver comigo, que tem a ver com o meu desejo, que tem a ver com as minhas vontades, que muitas das vezes o sujeito, né, o neurótico aqui, ele não quer um amante, ele quer um servo, né? Ele não quer um amante, ele quer um escravo, ele quer um lacaio. Então, assim, esse ponto é muito importante de se pensar. Poxa, por que às vezes eu insisto em determinadas relações? Primeiro ponto. Por que às vezes eu insisto em determinadas pessoas? Tipo, eu sei que essa pessoa não presta, eu sei que essa pessoa me faz mal, eu sei que essa pessoa não vai agregar em absolutamente nada na minha vida, mas por que eu continuo esse relacionamento? O que tem nesse relacionamento que faz com que eu insista em continuar nele? Que posição eu ocupo no desejo dessa pessoa? Tipo, será que eu me sinto especial quando estou com essa pessoa? Será que eu me sinto única quando estou com essa pessoa? Será que essa pessoa me deseja? Eu me sinto desejado, eu me sinto, né, admirado por essa pessoa? Tipo, às vezes o cônjuge tem milhões de defeitos, mas uma qualidade que ele tem ou uma atitude que ele tem que faz com que eu me sinta de determinada forma, isso transforma a minha percepção em relação àquela pessoa. Então, assim, qual é a posição que essa pessoa me coloca? Eu tô onde no lugar do desejo dessa pessoa? Tipo, porque tem relações que as pessoas insistem, porque por mais que essas relações possam ser dolorosas, há um lucro ali, do ponto de vista do sintoma, né? Tipo, às vezes a relação tá uma merda, essa pessoa se queixa o tempo todo da relação com os amigos, com o analista, com a família, mas ela continua naquele relacionamento. Por quê? Aquele relacionamento traz para ela um lucro de alguma forma. Alguma área da vida dessa pessoa, ela obtém um lucro, né? Uma certa satisfação ali. Vou colocar satisfação entre aspas, né? O Freud dá esse exemplo, né? Tenta imaginar um cara que está aleijado em frente a um banco e ele todo dia está com a mão estendida pedindo esmola. E todo dia ele sai dali com R$ 500 de esmola. Aí vira para ele e fala assim: fulano, eu posso te curar. Posso fazer você voltar a andar. Você quer? Essa pessoa às vezes vai dizer não. Pô, R$ 500 por dia? Tipo, 5 vezes 5, 25. Aí, ó. R$ 2.500 de segunda a sexta. Tipo, vezes 4, isso dá 10 mil. 10 mil por mês sendo aleijado. Tipo, dando um exemplo, né? Uma metáfora. Então, assim, tem relacionamentos que por mais que a pessoa esteja aleijada, né? Tenha uma certa invalidez ali, a pessoa insiste. Por quê? Porque tem algum tipo de satisfação ali. Existe algum tipo de satisfação inconsciente que faz com que essa pessoa insista nessa relação. Isso do ponto de vista do inconsciente. Se você conversa com um psicólogo, porra, ele vai te dar vários exemplos, né? Pode ser baixa autoestima, pode ser dependência emocional, pode ter algum problema. Psicólogos adoram falar isso, né? Um problema com a figura paterna e etc e tal. Mas assim, do ponto de vista do inconsciente, o que eu acho interessante pensar é isso, assim, porra, por que eu insisto em certas relações? Em que lugar que essa pessoa me coloca? Tipo, que tipo de satisfação eu tiro dessa relação que eu reclamo tanto? Que tipo de satisfação eu tiro dessa relação que eu reclamo tanto? Porque a pessoa tem consciência de que o outro pode ou às vezes está machucando, ou vai machucar em algum momento. Tipo, porra, você, do ponto de vista racional, você sabe, pô, vai dar merda. Isso aqui não vai dar certo. Isso aqui em algum momento, a longo prazo, isso não vai dar certo.
por que que você insiste? Mesmo sabendo o final, por que que você insiste? Essa pergunta, na maioria das vezes, não tem resposta. Mas, da minha percepção, na maioria das vezes é o amor. O amor faz com que a gente insista em coisas ou em relações, mesmo sabendo, do ponto de vista racional, que essa relação não vai dar certo. Não vai dar certo. Aqui no filme Edward, eles não insistem. E que bom. Que bom que eles não insistem. Tipo, é um filme triste pra cacete? É um filme triste pra cacete. Tem essa metáfora aí da neve e tal, e etc. Os dois não podem ficar juntos porque ele tem, né, porra, mãos de tesoura, ele pode acabar ferindo, os dois são diferentes demais, né? Aí você é livre para suas interpretações, né? Tem um filme, porra, minha mãe fala muito desse filme. Eu vou tentar trazer um dia aqui no canal, que é o Feitiço de Áquila. Tem o Kevin Costner e tal. Não sei se uma transforma numa águia e outra transforma num lobo. E os dois nunca se encontram. Porra, é maior viagem. Eu acho que é da década de 80 ou 90. Minha mãe fala muito desse filme. Mas é basicamente isso. Tem isso também, né? Os dois não se encontram aqui, né? Tipo, há um, há um desencontro do Edward com a Kim, né? Eu acho que eu nunca tô falando isso agora, né? Eu nunca parei pra pensar nesse filme dessa forma, assim, tipo, a decisão do Edward de não ficar junto, de não abraçá-la. Por quê? Porque ele tinha consciência disso, de que ele pode em algum momento machucar, de que ele pode não, de que ele iria machucá-la. Tipo, essa consciência, essa posição, digamos assim, a pessoa só consegue com muita análise ou com muita autorreflexão, do tipo, pô, eu posso acabar machucando essa pessoa. Tipo, eu gosto tanto de você que para não te machucar, porque eu tenho consciência de que eu vou te machucar, eu não vou ficar com você. Mesmo sabendo que isso vai me doer por uma vida inteira. É isso, espero que vocês tenham curtido. Não sei se você vai assistir Edward da mesma forma. Até o nosso próximo vídeo.